Ok, pessoal, muito boa noite a todos, paz e luz a todos. Entrando 2021 aí com uma outra cara, com uma outra energia, pegando firme nos estudos espirituais, esotéricos. Vamos falar então hoje sobre como é e como funcionavam as bases intraterrenas, né? O que tinha lá? Tá, ok, muito bem. Elas foram construídas com uma tecnologia de top da Era da Luz. Tá? Então, uma das características desse lugar, né, quando você entra nesse lugar, você não vai ter a mínima noção que você está numa caverna. Porque a ciência e a tecnologia deles são tão avançadas que eles constroem um céu artificial. Eles têm um tipo de parece um sol artificial que também cruza o céu deles, né? Tem toda uma natureza, água, lago, riachos, de forma criada, né, estruturalmente, que você não percebe que está dentro de uma caverna. Um céu artificial, tudo bonito. Aves, pássaros, animais, tudo lá numa boa, e num ecossistema montado por eles. Né? E dentro dessa estrutura, né, até os dias de hoje funciona aí, e o nível tecnológico, científico e espiritual alcançado nessas bases é algo inimaginável por nós aqui. Né? Nós não temos a mínima noção assim desse relacionamento espiritual, de um relacionamento amoroso, focar ciência e tecnologia para o progresso do espírito, da alma, e a relação direta entre o plano espiritual da Terra e o comando extraterrestre. Então, os mundos intraterrenos, eles são tudo aquilo que nós gostaríamos de ser no futuro. Tá? E é o que nós seremos. É inevitável essa ascensão do ser humano aqui da Terra. É inevitável todos nós passarmos por uma experiência densa e depois acordarmos, ascensionarmos num processo de aprendizado e de crescimento interior. É inevitável, é o projeto. Tá? Nós não somos essa criatura que está aqui na Terra. Nós não somos esse ser aqui na Terra. Nós estamos passando por uma experiência aqui na Terra. Né? Do ego, uma experiência de uma personalidade construída. Tá? Mas nós não somos isso daí. A partir do momento que nós passamos por uma outra realidade, toda essa questão vai ser transformada. Né? O exemplo clássico que vocês podem ver bem perto de todos vocês é o caso do André Luiz. Né? Esse livro já está muito divulgado no meio espiritual. Né? André Luiz era uma pessoa formatada pelo nosso ego deste mundo. Né? Formatada por uma universidade, formatada pelo poder, pelo desejo, todas as coisas, né, do materialismo humano, né, do ateísmo humano aqui na sociedade. Mas assim que esse indivíduo morre, ele toma primeiro um ralo desgraçado, certo? Dá uma ralada nele para valer no mundo umbralino lá, para ele aprender umas coisas. E depois, inevitavelmente, é inevitável a ascensão dessas pessoas. É inevitável que essas pessoas acordem e essas pessoas vão buscar o conhecimento e, portanto, pela lei, eles são recepcionados. Todos que buscam vão ter abrigo, vão ter aprendizado e inevitavelmente, essa pessoa vai ascensionando, vai despertando. Tá? Então, essa é a jogo do planeta Terra, essa é a regra fundamental. Tudo vai depender de cada um de nós. Né? Se não é aqui, é depois da morte. Ok? Então, hoje nós vamos falar então da estrutura das bases intraterrenas. Como as pessoas vivem lá. E como é que elas fazem lá. E amanhã nós vamos falar da relação dos intras com o nosso mundo aqui, com a nossa sociedade atual. Qual a influência que eles têm na minha, na sua vida, na sociedade. Como é que eles fazem?
tem alguma importância ou é totalmente isolado, não tem nada a ver com a gente? Sabe? Então nós vamos fazer isso. Então, preparem-se porque vocês vão ouvir coisas que nunca ouviram antes na vida. Toda aquela sociedade que você sonha, perfeita, harmônica, equilibrada, já existe. E sempre existiu aqui. Muito bem. Então, primeira coisa. Qual é a aparência dos intraterrenos? Em termos de aparência física, né? Em termos de aparência física. Bom, eles são humanos igual a nós, tá? Então eles são humanos, né? Como nós, né? Porém, perfeitos em sua estrutura física. Ó. Isso significa que, aparentemente, eles são todos belos. Você não encontra um que você fala é feio. Não gostei, sabe essa coisa? É muito difícil. Ou seja, tem para todos os gostos. Né? Lá não existe xenofobia. Sabe o que eu estou falando, né? O que é xenofobia? Hã? É você não gostar de outras raças. Por exemplo, você é xenofóbico, não gosta de negro, não gosta de chinês, não gosta de nordestino, sabe essa coisa? Isso é xenofobia, você tem uma aversão a outras coisas diferentes de você, sabe? Aquela coisa toda. Né? Entendeu? É diferente de racismo diretamente. Às vezes você não gosta de outra cultura, outra coisa. Isola. Bom, então eles são perfeitos fisicamente. Bom, a composição das bases intra é a seguinte. Então, 80% dos intras, eles vão aparentar ter entre 20 e 30 anos de idade. Entre 20 e 30. Então a maioria tem uma aparência jovem. No entanto, não se engane. Tá? Eles podem ter 300 anos de idade. Ou até mais. Você também tem na experiência física de lá. Eles não envelhecem. Tá? Ou seja, não envelhecem. Tá? Os seus corpos não são kármicos, então eles são projetados para não envelhecer. Não se esqueça que esse corpo biológico é um produto de uma engenharia genética avançada. Então quem sabe manipular e tem uma consciência avançada da genética, sabe manipular todas essas coisas. Tá? Envelhecer é um gene. Se você tirar ele, o ser humano não envelhece mais. Sabia? Até a ciência sabe disso. A ciência, se você der mais uns 30 anos para a nossa ciência, mesmo que não tiver nada diferente, nós mesmos já vamos resolver esse problema. A humanidade não vai envelhecer mais. A gente vai bloquear a ação desse gene. Mas, então, 18% aproximadamente da população de lá vai ter um grupo que vai aparentar entre 30 e 50 anos. Tá? Também eles não envelhecem. Isso é uma escolha lá, sabe? Aí você sabe, né? É uma estrutura também de quem
Esses jovens, esses é que estão na estrutura de comando do projeto da base intra. Então esses caras é o que vão mandar lá no sentido organizacional. Esses aqui estão vivendo lá, vivendo na sociedade, tá? Mas a estrutura de organização, quem manda, quem, tá? É esses aqui, os mais aparentemente mais velhos. Tá? E 2% ele chama de os anciãos, os anciões, que vai aparentar ter entre 50 e 70 anos. Tá? Esses são os, vamos assim dizer, o comando daqui. Tá? Geralmente sim. Os mais velhos é que são, vamos supor, a elite do pensamento, a elite de orientação, certo? A elite de comando. Eu não entendi agora a sua pergunta. Tem uma pessoa aqui no nosso estúdio que está fazendo uma pergunta, que eu preciso entender para passar para vocês. Os anciões, tá. Aí já vai ser a pergunta da mãe. Elas querem saber se esses intraterrenos aqui, que são geralmente os grandes líderes espirituais, coordenadores, os mestres de lá, né? Se nós poderíamos assistir palestras com eles lá, ou se eles viriam para cá para dar essas palestras. Nenhuma das duas coisas no momento, tá? Nenhuma das duas coisas pode acontecer. Muitos desses aqui pode se misturar em nossos meios aqui e não vai ser notada a diferença nenhuma. Só ele vestir uma roupa com a nossa, e vai andar no nosso meio, ser uma pessoa comum. Vai na praia, na pizzaria. Só que eles aí tem uma aparência, vai dar uma maquiada, vai no Frankenstein lá deles lá. Do Instituto Frankenstein, deixa ele um pouco feio, aí sorte aqui, para ninguém ficar assustado. Né? Por exemplo, eles não são tão altos, 1,80m, 1,80m e pouco, não é igual nós, não é o 2 metros, sabe aquelas coisas? Não são. Não são. Tá? Bom, não existem crianças lá, tá? Não tem crianças. Tá? Toda raça avançada que vai ter consciência da sua natureza espiritual não tem motivo algum para existir a fase de criança, da dependência dos pais. Outra coisa importante, lá ninguém tem pai, ninguém tem mãe. Não existe essa base familiar. Né? Toda base familiar era gerada na família. Eu gero filho, o filho gera neto, e fica uma base familiar, certo? Tá? Como lá você não tem essa geração materna, quem é teu pai? Quem é tua mãe? Qual que é esse conceito? Deixa de existir. Se os corpos são produzidos em laboratório, né? E o espírito escolhe aquele corpo para usar, adulto, né? Como se compra uma roupa no supermercado, né? Então não tem família, não tem pai, não tem mãe. É interessante, né? Osho, quem gosta do Osho, né, ele tem uma frase interessante que diz assim: a família é a primeira célula cancerígena da sociedade, da nossa sociedade. Por isso lá não tem família.
Tá? Você já vai eliminar o câncer pela raiz. Né? Você está entendendo? Que a nossa sociedade é formada em células, né? Cada célula é uma casa, você já percebeu? E aí há o conflito entre as famílias, poder, ego, a minha casa é mais bonita que a sua é uma favela, a minha é uma mansão, né? Com 50 quartos. Né? Lá não existe a família. Não existindo a família, não existe essa divisão social. Todos vivem para a sociedade. Ok? Todos trabalham pela sociedade. E todos trabalham para o progresso de todos. Todos têm as mesmas oportunidades. Todos têm o trabalho que querem realizar. Tá ok? Um ponto, eles têm uma sala lá que eles monitoram constantemente a nossa civilização. Aqui em cima. Eles têm um departamento lá de tecnologia avançada, de monitorização. Eles monitoram tudo que está acontecendo em cada parte do nosso planeta. Tá? Com tecnologia que vocês não imaginam. Eles entram dentro da pessoa para sondar a pessoa se for preciso. É. Eles sondam pessoas, sondam objetos, grupos, atividades coletivas, e a tecnologia pode entrar e sondar você por dentro. Né? É um parte do Dijar, vamos dizer assim. Os prédios são muito grandes, né? Eles parecem gigantescos, imensos shopping centers. Tá? E devido a isso, em alguns prédios, os elevadores das bases INTA são assim. Você entra no elevador, eu nunca vi isso aqui na Terra eu não vi. Só vi lá. E algumas cidades astrais também tem isso. Eles fazem isso, o elevador ele sobe, depois ele para num andar, anda na lateral, depois ele anda para lá, no outro sentido, sobe de novo, tal. Ele tem toda essa liberdade de movimentação. Ele não anda só, sobe e desce. De tão grande que é as estruturas lá, você fala, eu quero ir nesse departamento, eu estou aqui, eu quero ir naquele departamento também. Você entra naquele elevador, ele vai fazendo um zigue-zague lá dentro. Sabe? É muito interessante. Aqui não tem. Né? E eu sempre entro nesse elevador, eu dou risada, né? Eles são muito rápidos, além de eles serem rápidos, eles fazem essas dobras, né? E tem vários que ficam transando, eles não podem se chocar um com o outro, porque eles usam os mesmos trilhos. É tudo eletrônico, tudo automático. Né? Por exemplo, quando um está subindo, outro entra aqui, outro passa. Por exemplo, da mesmo lugar, esse aqui vem, entra aqui, outro desce e tal, fica tocando. É muito legal isso. Uma das coisas que eu aprendi lá com eles também. Né? O que eles comem? Eles são 100% veganos. Eles são veganos. Tá? Eles são 100% veganos. Né? Eles têm... Existem tipo de supermercado que eles pegam as... Não tem dinheiro lá, tá? Não existe dinheiro, não circula dinheiro. Você vai no supermercado, você pega o que você necessita, o que você quer para você. Não tem necessidade de comprar. Tá? Você compra o que você precisa. Tem locais com refeições prontas também que você pode utilizar. Se você quiser, você faz na sua casa o que você quer. Tem frutas das mais variadas espécies. Tá? Eles têm tecnologias muito avançadas para produzir isso o suficiente para a sua autossubsistência lá. Tá? Igualzinho a gente. Ele é humanamente igualzinho a nós. A diferença é que a consciência deles é diferente e a matriz genética dele na questão kármica não ficam doentes, tal, sabe? Entendeu? Não envelhecem, não passaram pela fase de criança, né? Não ficaram cagando na carça a vida inteira, tá? Aquele tempo mijando na cama, sabe as fases?
Puta merda, mamando no peito da mãe, aquela desgraça toda. Então, não tem essa fase, né? O espírito que está lá no plano astral, quando é designado a sua descida para o mundo intra, há uma preparação de um corpo para ele, né, nos laboratórios biológicos. Ele vai lá, ele aceita aquele corpo, então ele tem uma tecnologia que ele se conecta àquele corpo, o cordão de prata dele. Então ele desce altamente consciente do que ele era na cidade astral. Ele não perde aquela relação da cidade astral. Tá? Outra coisa importante, eles não estão presos à matéria. Tá? Então isso é muito importante, eles não estão presos à matéria. Todos eles são 100% paranormais. Ou seja, todos eles que estão lá, eles saem do corpo a hora que querem e voltam ao corpo a hora que querem. São perfeitamente videntes. Quando estão nos corpos físicos, eles interagem e veem o plano espiritual sem nenhuma barreira.